Graça e paz a todos. Estamos de volta para a transmissão de mais um culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça, neste dia 23 de junho de 2020, nesta terça-feira que o Senhor nos concede, para assim estarmos engrandecendo o nome dEle. E nós vamos iniciar orando. Eu convido você a estar orando juntamente comigo, para darmos início ao culto de hoje. Santo Deus, nós queremos agradecer, Senhor, porque todo esse período de tempo que temos passado com esta pandemia, o Senhor tem estado conosco. Ó Deus, e cremos que o Senhor continuará a estar nos abençoando, nos orientando, nos capacitando para vivermos neste mundo de maneira que agrade ao seu coração. Ó Deus, e nós mais uma vez estamos aqui reunidos e pedimos a tua direção. Que tudo o que seja feito seja de fato para o engrandecimento do seu nome. Ó Deus, nós pedimos perdão também por nossos pecados, porque muitas vezes nós entristecemos o teu Santo Espírito e reconhecemos que não somos perfeitos e por isso pedimos que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, continua a nos ensinar. Alcança cada vida, Senhor, cada servo teu, aqueles também que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, que sintam-se tocados pela mensagem da tua palavra e pela ação do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós agradecemos por este dia, por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando. Eu peço a você que abra o seu cantor cristão no hino 301. Crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, mas não pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Exalto, Senhor, e confessa Ele a dor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao
estrofe desse hino fala: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa é a grande diferença entre aquele que é fiel ao Senhor e aquele que não é fiel. O fiel obedece, está pronto a obedecer a palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Esse é um momento para nós agradecermos a Deus, né, pelo seu cuidado na nossa vida. Nas nossas orações, nós não podemos jamais deixar de reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Ainda há pouco orei agradecendo ao Senhor por esse período todo aí de pandemia em que estamos afastados uns dos outros, né, o chamado isolamento social, mas nem por isso Deus deixou de estar suprindo todas as nossas necessidades. Deus nos acompanha nos mínimos detalhes. Deus está com os seus olhos abertos, sempre atentos, e Ele continua trabalhando em nosso favor. Então, não podemos jamais esquecer de ter um coração grato ao Senhor. Eu sempre começo minhas orações agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo pelas oportunidades, agradecendo por tantas bênçãos dispensadas nas nossas vidas, né? Das quais a maior de todas as bênçãos é a salvação conquistada por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Sem Jesus ter feito isso, hoje nós não tínhamos a perspectiva de quando o Senhor nos chamar, estarmos na glória, né? Então, temos muito que agradecer. O Senhor tem cuidado. O apóstolo Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De fato, cada um de nós podemos expressar de alguma maneira ou do nosso modo o cuidado que Deus tem dispensado às nossas vidas. E é nesse sentido que nós vamos orar nesse momento, tá? Curva a sua cabeça, vamos fechar os nossos olhos. Tem alguns irmãos que agradecem a Deus pelas lutas. Claro, as lutas, num certo sentido, é um ponto favorável para a nossa vida. Com elas nós amadurecemos, crescemos, aumentamos em fé, ganhamos experiência para nós mesmos e também para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades, né? Então, agradecer também pela luta. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que aconteceu no dia de hoje. Por tudo que aconteceu de domingo para cá, que foi o último encontro nosso como igreja, em culto. É claro que cada um de nós temos o nosso encontro individual, bem particular com o Senhor. E nós queremos agradecer nesse momento em que estamos juntos como congregação, como igreja, para nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Nesse momento é um momento de alegria, de nós nos regozijarmos no Deus da nossa salvação, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes, um só Deus que cabe para todas as pessoas. Ó Deus, é por isso que a tua palavra diz que o Senhor é grande em misericórdia. O teu amor dura para sempre. E nós queremos, Senhor, agradecer por esse teu grande amor dispensado nas nossas vidas. Agradecer pelo pão de cada dia, agradecer porque o Senhor dá soluções em problemas, em situações. Do Senhor vem a nossa esperança. Agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que está olhando
tudo que nós passamos. Um Deus que atende ao nosso clamor. Por isso nós rendemos louvores ao Senhor neste momento. Porque a tua palavra também diz que nós precisamos lançar as nossas orações e súplicas com ações de graça. E nesse momento nós estamos agradecendo o Deus que tanto faz por nós. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Também pelos livramentos que nós não conseguimos ver. E o Senhor atuando firmemente, fortemente. Ó Pai, nós cremos no Teu grande amor, por isso o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Ó Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque o Senhor tem mantido os nossos corações sintonizados no Senhor, ligados ao Senhor. Os nossos corações calmos, tranquilos, apesar de que não estamos vivenciando um momento tão tranquilo assim. Muitas coisas estão acontecendo no nosso país, no mundo, né? Temos visto o efeito deste vírus que tem desencadeado na sociedade por inteira, mas o nosso coração está seguro no Senhor. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que age no momento certo, nem antes, nem depois. O Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, glórias ao Teu nome. O louvor é Teu, a honra é Tua e a glória é Tua. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos cantar mais uma música. E aí eu convido você a abrir no 188. Confesso que é um hino que há algum tempo nós não cantamos, o Evangelho, que diz assim: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Então vamos cantar juntos. 188. A nova do Evangelho fez ouvir aqui, as novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecado, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho ora vem nos avisar do perigo grande e grave, pra quem tem se descuidar.
Evangelho, jubiloso sonos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé, as novas se nos dá, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Agora é o período de colocarmos os nossos pedidos diante do Senhor. A palavra de Deus diz que mesmo antes de nós abrirmos os nossos lábios, o Senhor já conhece o que está no nosso coração, o que vai sair, que a nossa boca vai pronunciar. Mas nós queremos aqui sempre estar pedindo em prol das famílias. Esse é um tema que também precisa fazer parte da nossa agenda de oração. As famílias. Inclua orar por sua família e pelas famílias dos outros, mesmo aquelas que você não conhece. Isso porque o inimigo não trabalha apenas naquelas famílias que nós conhecemos, trabalha também no meio de outras famílias, e o objetivo dele é a destruição. E nestes últimos anos, nestes últimos dias, usando aqui um termo que a própria palavra do Senhor tem usado frequentemente, nestes últimos dias, nestes últimos tempos, muitas famílias têm sido desfeitas. Por quê? Porque justamente na família que começa-se todo o aprendizado, até mesmo a conhecer a Deus. Então, uma família desestruturada é tudo que o inimigo quer. Porque desestrutura tudo na área, Mas, apegados a Deus, e certo de que o Senhor ama a cada um de nós podemos clamar ao Senhor por socorro e Ele nos socorrerá a todos nós. Então, ore sempre por sua família e por outras famílias. Não vamos esquecer de orar pelo Henrique. Deus sabe como trabalhar na vida do Henrique. Especialmente Deus. Vamos continuar orando pelo Henrique. Também por aqueles que se encontram na mesma situação, precisando largar o vício. Então, vamos orar. Vamos continuar orando pela situação do nosso país, as autoridades que representam o povo, autoridades essas que foram postas por Deus, não podemos esquecer isso. Toda autoridade que está lá foi permissão de Deus, Deus quem colocou, e precisamos estar orando para que eles tenham o temor do Senhor. É tão necessário na vida deles também. Então, precisamos orar por todas estas autoridades, sejam prefeitos, governadores, presidente, deputados, vereadores, senadores, juízes. Vamos continuar orando por eles, para que tenham o temor do Senhor, para que haja harmonia entre eles e para que o povo brasileiro seja beneficiado. Certo? Vamos orar para que este efeito do vírus passe logo,
que esse isolamento acabe, que a vida volte à normalidade, que haja o desenvolvimento de uma vacina. Então vamos orar. Orar por aqueles que estão desempregados, aqueles que se encontram enfermos, que a doença não é somente a Covid, tem outras doenças, inúmeras doenças, né? A vida continua e todas as consequências da vida também continuam. Então, vamos orar. Orar pela igreja. Para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Tá certo? Então, nós vamos fazer nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças e fechar os nossos olhos. Vamos fazer nesse momento a oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, pedir pelas famílias, Senhor. Ó Deus, quantas famílias estão sendo desfeitas? E só o Senhor para juntar todos os membros familiares. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar na vida das famílias, Senhor. Ó Deus, reconstrói as famílias. Os relacionamentos que foram perdidos, relacionamentos conjugais, restaura. Relacionamentos familiares, restaura, Senhor. Que esses lares possam buscar no Senhor a solução. Ó Deus, abençoa as crianças. Cada criança que está nesse mundo em desenvolvimento, desenvolvendo na sua estatura, intelectualmente, mas que possam também, ao mesmo tempo, se desenvolverem em conhecimento do Senhor. Buscando o Senhor. Que os pais possam levar as crianças a te conhecer. Ó Deus, pedimos ainda pela situação do nosso país. Tua palavra diz que devemos orar pelas autoridades e respeitar. E nesse momento nós estamos fazendo mais uma vez. Oramos por cada político, cada juiz. Ó Deus, cada autoridade constituída em nosso país, para que primeiramente eles tenham um temor do Senhor e que eles visem o bem comum da população e não sejam egoístas. Ó Deus, o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Ó Pai, que tudo que for forjado contra o bem da nossa nação, que seja destruído, ou contra o mal da nossa nação, que seja destruído em nome de Jesus. Ó Deus, ilumina a mente desses homens, dessas mulheres, para que possam buscar no Senhor o auxílio bem presente na hora da angústia. Nós clamamos ao Senhor, certo de que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos também pedir para que esta situação, Senhor, de isolamento e com todas as consequências que estão sendo geradas, ó Pai, que possa passar logo, Deus, e ser encontrado uma vacina, Senhor, para controlar esse vírus. Pedimos por aqueles que estão enfermos. Pedimos restauração de saúde, Senhor.
seja qual for a doença. Ó Pai, pedimos ainda por aqueles que estão desempregados, que portas de emprego sejam abertas. Ó Deus, sei com a tua igreja, que a tua igreja possa estar com os seus olhos espirituais abertos, ligada sempre ao Senhor, buscando sempre ao Senhor, colocando sempre diante do Senhor toda e qualquer situação, esperando a resposta no Senhor, mas também trabalhando em prol da propagação do teu Evangelho Santo. Essa tua palavra que é viva. Ó Pai, continua a falar conosco através da meditação da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos meditar. Aí eu peço a você que abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. João 12, nós vamos ler do 37 ao 50. Você que está abrindo aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, do 37 ao 50. Diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação, ou a glória, ou a honra dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, este é um texto que mostra a reação das pessoas frente à mensagem do Evangelho. Uma das verdades que nós vemos aqui neste texto, né? Claro, nós temos outras verdades que nós vamos também pormenorizar, mas este texto nós vemos aqui claramente, né, a reação das pessoas frente à mensagem do Evangelho. O Evangelho que é a palavra de Deus, né? E que essa palavra não muda. Mas a reação das pessoas é diferente. Uns creem, outros não creem, né? Uns aceitam a Cristo, outros não aceitam a Cristo. O importante é que esse evangelho seja pregado, né, como
o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 14, como ouvirão se não há quem pregue? Então, há uma necessidade de se pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para que outras pessoas possam ouvir, né? Porque esse é uma prerrogativa para que as pessoas possam ouvir, né? Para que possam crer, né? A partir do momento que ouvem a pregação da palavra. E ainda no versículo, eu fiz referência a Romanos 10, né, e li o 14, como ouvirão se não há quem pregue. E ainda no versículo 16 ele diz, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, voltando aqui ao texto de João, o Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 37 ao 50, temos dois grupos de pessoas diferentes entre si aqui nesse texto. O primeiro está quando o texto, no versículo 37, se refere a estas pessoas, dizendo, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Então, aí está o primeiro grupo, é o grupo daqueles que não creram, né? São aqueles que não creram em Jesus de jeito nenhum, tá? Eles estavam com o coração endurecido e os olhos não enxergavam esta verdade, tá? Como o próprio texto descreve no versículo 40, da seguinte maneira, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Então, isso é uma passagem do profeta Isaías. Então, para este grupo, este primeiro grupo que não creu em Jesus, na verdade não era suficiente para eles a palavra de Cristo, que ele tanto ensinou. Jesus saía ensinando, e o ensinamento dele, muitas vezes, seguindo a prática da sua época, era caminhando e falando, ensinando a respeito do reino, né? Então, para esse grupo de pessoas que não creram, não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, não foi suficiente estes ensinamentos da parte do Senhor Jesus, como também não foi suficiente os milagres, que aqui são chamados de sinais milagrosos feitos pelo Senhor Jesus. Nada disso foi suficiente para que eles crescem em Cristo Jesus. O coração deles estava endurecido, os olhos deles cegos, não podiam enxergar. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, nós identificamos aqui no versículo 42, que diz assim, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele. Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Então, estamos aqui nesse segundo grupo, certo? E apesar de serem discípulos de Jesus, o texto mostra que eles eram discípulos secretos, ocultos. Eles não se apresentavam publicamente como discípulos de Jesus. E ainda assim o texto diz que eles creram, né? Dentre os quais, o texto nos diz também um detalhe importante. O texto diz no versículo 42 que os que creram eram líderes, muitos líderes dos judeus. Então, liderança judaica creu no Senhor Jesus, dentre os quais temos Nicodemos e José de Arimateia, que o próprio Evangelho de João nos mostra isso. Você quer ver? Vamos identificar lá para o capítulo 19, versículo 38 ao 42. Capítulo 19, versículo 38 ao 42.
19 do Evangelho de João. E diz assim o texto: depois disso, isso aqui já falando do sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Então, identificando aqui um dos líderes dos judeus. José de Arimateia era um dos líderes dos judeus. Não é à toa que ele chega diante de Pilatos, o governador da Judéia, né? Não era qualquer um que chegava para falar com o governador. Ele tinha uma certa abertura, tá? Então, ele usando dessa abertura, da sua influência, porque ele era um líder dos judeus, então ele pede o corpo do Senhor Jesus. E nesse mesmo texto identifica outro líder judeu, que é Nicodemos. Prosseguindo o texto ainda no 38. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, no 3º capítulo deste evangelho. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. Né? Então, estes dois faziam parte do grupo de pessoas que creram em Jesus. Né? Mas, a verdade, foi necessário nós falarmos aqui a respeito desses dois grupos, mas eu quero voltar e focar nisto, porque até hoje existem pessoas que creem e pessoas que não creem. Como também pessoas que dizem que creem em Jesus, o estão seguindo, mas estão seguindo a Jesus, segundo as suas próprias conveniências. Ou seja, ao seu modo. E como se dá essa conveniência? Desconsiderando o que a palavra de Cristo está a nos dizer. Ora considera uma coisa, ora desconsidera outra. Então, isso é seguir a Cristo segundo as suas próprias conveniências. Né? E neste texto, Jesus, ele também fala de julgamento. Neste texto, Jesus também fala de juiz. Está nos versículos 44 ao 50, nós lemos do 37 ao 50, mas especificamente a respeito desse juízo, deste julgamento, né? É do 44 em diante. E o texto diz assim: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, Jesus, naquele exato momento, ele não se colocou como juiz. Na sua primeira vinda, ele não se colocou como juiz.
Ele se colocou como um mensageiro da palavra, daquele que o enviou, que é Deus. É muito fácil nós acharmos que Jesus está se referindo a Deus aqui no livro de João, dessa maneira, aquele que me enviou, né? Então Jesus, ele se coloca como um mensageiro de Deus, um mensageiro da palavra de Deus. Ele chega a dizer: a palavra não é minha, mas é daquele que me enviou. E como mensageiro, ele proferiu a mensagem, que é a palavra. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que é essa palavra que servirá de padrão no momento do julgamento, em que todos estarão diante do tribunal de Cristo Jesus. O padrão vai ser a palavra. Essa palavra dará o norte, vai ser o guia, vai ser a direção do julgamento. É o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 48. Ele diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Está falando no dia do julgamento. Logo depois ele diz: a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então o padrão é a palavra de Cristo, que é a mesma palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, ele coloca em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, os versículos 12 e 13. Ele coloca da seguinte maneira, Romanos 2, 12 e 13. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Ou seja, a palavra de Deus é o padrão. É o norte, não só para a minha vida, mas para a vida de todas as pessoas. É através de obedecer ou não obedecer a palavra do Senhor que o julgamento, no juízo final, acontecerá. Deus deixou a sua palavra para ser bússola para a nossa vida, e nós cansamos de nos referir a ela como bússola para a nossa vida. Agora ela de fato será bússola, será um guia para a nossa vida, se nós a colocarmos em prática. Mas ela será o padrão para o julgamento. Tudo que tiver na palavra do Senhor. E aí é que em outras passagens diz que cada um será julgado de acordo com o que fez, mas com o que fez ou com o que deixou de fazer que estiver na palavra. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus 26:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, o mundo pode mudar os seus conceitos, como tem mudado ao longo da existência dele. Uma hora as pessoas pensam de uma maneira, daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos pensa de outra maneira. Mas a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Ela não muda. Voltando ao texto aqui de João 12, no versículo 50, o Senhor Jesus diz, depois que fala que a palavra dele, proferida, né? Então, no versículo 12 ele diz o seguinte: sei que o seu mandamento
é vida eterna. Nós sabemos que é mais uma maneira de se referir à palavra do Senhor, mandamento. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Ou seja, tanto a palavra de Deus é eterna, quanto nos leva à eternidade. Leva à eternidade todos aqueles que a obedecem. Meus irmãos, eu acredito que a expectativa do Senhor Jesus está dentro do que o Tiago escreveu da seguinte maneira: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Esta é a oportunidade que o Senhor nos dá de termos acesso à sua palavra, ouvirmos a sua palavra, mas também obedecermos, colocarmos em prática, porque ela vai ser o padrão. Seja daqueles que não creram, como nós vimos no texto, como também dos que creram. Vimos também no texto. E que há uma necessidade de crer, mas também de colocar-se em prática tudo que se ouve da boca de Deus, que é a sua palavra. Então, crer sem obediência de nada vale. Fé e obediência andam juntas, não se separam. A fé nos leva a observar a palavra e também a praticá-la. Então, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, porque a palavra do Senhor, ela é eterna e também nos conduz à eternidade a partir do momento que nós nos dispomos a obedecer a sua palavra. Ela será o padrão para o julgamento. Então vamos observar mais a palavra do Senhor. Acabamos de cantar 2 hinos que fazem referência, crer e observar ao que Cristo ordena. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Também cantamos a nova do Evangelho. Já se fez ouvir aqui. Que nós possamos realmente colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus continue nos abençoando grandemente. E possamos vivenciar, neste tempo de graça que o Senhor nos concede, vivenciarmos, vivermos o que a palavra do Senhor tanto nos ensina. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia ao Senhor. Se nós não temos feito o que a Tua palavra tem nos dito, pedimos mais uma vez perdão. Continua a nos ensinar, Senhor. Não desista de nós, continua a falar através do Teu Santo Espírito na nossa vida, nos avisando, nos alertando, quando nós deixamos de cumprir a Tua palavra, quando nós deixamos de ser obedientes à Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Pai. Nos dá a noite Tua santa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão do culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e tenha uma boa noite em nome de Jesus.